Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, podei tomar assento. Deus em Cristo continue abençoando. Louvamos a Deus pela rica oportunidade e agradecemos também ao nosso pastor por mais uma vez depositar sua confiança na nossa pessoa para falarmos aqui algo da parte de Cristo Jesus. Quero convidá-los para lermos aqui um versículo que se encontra na carta do escritor aos Hebreus. Carta do escritor aos Hebreus, capítulo de número 4. Carta do escritor aos Hebreus, capítulo de número 4. Versículo 9. Quantos acharam? Está escrito: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Quantos podem dizer amém? Queridos, ao escrever esta carta, o escritor aos Hebreus, ele tinha como objetivo fortalecer os crentes que estavam em dúvida, que estavam indecisos acerca da sua fé cristã na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam enfrentando algumas lutas, passando por algumas tribulações, aflições, e isto lhe deixava em xeque, em dúvida, acerca do velho sistema mosaico, os quais eles viviam debaixo da lei, dos tutelos da lei. Então eles estavam pensando entre si, se valia a pena permanecer, aleluia, na presença do Senhor, andando na presença de Cristo, na nova fé que eles abraçaram. Logo, o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar principalmente a eles aqui, que é bem melhor estar debaixo da graça de Cristo, de que viver nos rudimentos, aleluia, dos tutelos da lei mosaica. O escritor aos Hebreus, então, ele procura fortalecer os crentes judeus, mostrando a eles que Cristo, aleluia, ele é superior, mais excelente, que Cristo é aquele que completa-nos em toda a sua essência. Cuidadosamente, o escritor aos Hebreus vai mostrar a superioridade de Jesus Cristo, queridos irmãos, dentro desta carta, para que eles observassem com mais diligência. Então, logo, o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar, queridos, que Cristo, ele é mais superior que os anjos. E quando o escritor fala isto, ele mostra porque Cristo é mais superior que os anjos. Logo, quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e também invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam principados, quer sejam dominações, quer seja potestade. Logo, tudo foi criado por ele e para ele. Então Paulo deixa claro isto. E observando o versículo 17, nós entendemos porque Cristo é maior, superior que os anjos, porque ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Bendito seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus, queridos, ele deixa claro que Jesus Cristo é mais excelente que os anjos. Sabe por quê? Porque ele herdou
um nome mais excelente. O capítulo 1, versículo 4, o escritor aos Hebreus diz: feito tanto mais excelente que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Quando eu vejo o escritor abordar esta situação, o meu coração se alegra, porque Paulo nos mostra em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 9, quando Paulo dá uma ênfase a esta verdade, quando ele diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que estará acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Logo, eu quero dizer-lhe que Jesus é um nome dito no céu, crido na terra, temido e respeitado no inferno. Bendito seja o nome do Senhor. É a Jesus Cristo, o qual toda a família na terra toma nome, e a ele dobra e curva-se diante do seu senhorio, diante de sua majestade. Bendito seja Deus para sempre, Cristo para sempre. Ora, o escritor aos Hebreus também mostra que Cristo é mais superior aos anjos. Por quê, irmão Almir? Porque está escrito no livro dos Salmos, capítulo 97, e o versículo 7, em relatar o salmista a dizer que os anjos o adoram. Está escrito: todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, todos os que são superiores aos homens reconheçam que são inferiores a Cristo Jesus em natureza e em poder. Ele é mais excelente que os anjos. Ora, o escritor aos Hebreus mostrando ainda mais que Cristo Jesus é mais excelente que os anjos, porque o versículo de número, queridos, 14, o escritor aos Hebreus diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aleluia, aleluia, pelo ministério dos anjos, porque eles são ministros enviados por Deus para servir os crentes na pessoa de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Os anjos, eles são ministros, sim, enviados para servir aos crentes. E é interessante, querido, que o salmista vai dizer no capítulo 91, versículo 11 e 12, que aos anjos ele dá ordem acerca de ti, ao teu respeito. Para quê, Almir? Para te guardar, para segurar nas tuas mãos, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. É os anjos que estão te guardando, estão me guardando a mandado de Cristo. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Logo, o escritor aos Hebreus, ele dá essa ênfase, mostrando, aleluia, aos crentes judeus que queriam voltar aos rudimentos da lei, aleluia, que pensavam ele que era melhor estar, aleluia, no judaísmo. Então o escritor aos Hebreus mostra para eles que servir a Cristo é bem melhor. Por quê? Porque Jesus é mais excelente. Bendito é o nome do Senhor. Ele é, aleluia, o sacerdote idôneo e compassivo, porque ele é misericordioso. Ele é o sacerdote da nossa profissão de fé. Ele é o mediador apontado por Deus. Ele age, queridos irmãos, na obra de santificação através da sua palavra e do seu Espírito
Espírito na nossa vida. Bendito seja Deus para todos sempre. Mas o capítulo 3, o escritor aos Hebreus vai mostrar que Jesus, ele não somente é mais excelente, mais superior que os anjos e tampouco pelos sacerdócios. Ele vai mostrar que Jesus, ele é mais superior, mais excelente que Moisés. Logo, o capítulo de número 3, versículo 2, e por que não começarmos do versículo 1, quando o escritor diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Observe o que ele vai dizer no versículo 2: sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido tanto de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que aquele tem que a edificou. Então o escritor aos Hebreus mostra aqui que Jesus é mais excelente, mais superior do que Moisés. Ora, deixe-me lhe dizer uma coisa: Moisés, conforme diz o escritor aos Hebreus, ele foi fiel em toda a sua casa, sim, na missão a qual Deus o designou. Casa, igreja, a igreja judaica do Antigo Testamento, os hebreus, quando ali Deus levantou Moisés para resgatar aquele povo, para levar a uma terra de repouso que manava leite e mel. Em sua trajetória, Moisés foi fiel em toda a sua casa, aleluia, grifando meu, igreja. Então Moisés, queridos irmãos, aleluia, tipicamente aqui, figuradamente, ele tão somente representa e aponta um tipo de fidelidade de Jesus Cristo, porque Jesus é mais superior do que Moisés, porque sendo ele na forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se humilhou. E ele se humilhou e foi obediente. Eita, aleluia! Ele foi obediente até o fim. Glória, bendito seja o nome do Senhor. Irmão Almir, o que o Senhor quer dizer com isso? Aleluia! Logo, Moisés, queridos irmãos, dentro desta missão de conduzir a igreja hebreia à terra de repouso, ele não conseguiu colocar o povo lá dentro, nem tampouco ele entrou. Por quê, irmão Almir? Por causa, queridos irmãos, da provocação dos filhos de Israel, que murmuraram contra Deus, contra Moisés. E naquele momento em que Deus disse: toca na rocha, Moisés fere a rocha, queridos irmãos, e Deus chama Moisés para um particular, dizendo: eu te mandei tocar, não foi ferir. Por conta disso, você não vai entrar na terra de repouso, Moisés. Mas, Senhor, o que será desta congregação? Fica tranquilo, Moisés, porque eu já levantei eu tenho visto Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, bendito seja o nome do Senhor. Mas Moisés, como eu sou Deus misericordioso, eu vou deixar você ver a terra de repouso que eu tenho prometido aos filhos de Israel. Observe, queridos irmãos, porque Moisés, sim, aleluia, ele foi fiel, aleluia, na casa. Mas é interessante aqui, quando o escritor aos Hebreus, ele diz, bendito seja o nome do Senhor, que Moisés, aleluia, foi tido, aleluia, ou seja, foi fiel ao que constituiu, como também Moisés em toda a casa, porque ele é tido digno por tanta glória do que Moisés, quanto a casa qual
Ele edificou. E quando eu falo isso, queridos irmãos, eu percebo e vemos notoriamente, aleluia, que Moisés era apenas um membro da casa, um membro da congregação hebraica, um membro da igreja, mas Jesus Cristo, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono do povo. Bendito seja Deus, aleluia. Quando eu vejo aqui, aleluia, nós vemos que Moisés não edificou a casa, por mais que ele apresentasse a lei de Deus, conduzisse o povo à presença de Deus, mas ele era tão somente um ministro na casa de Deus, em transmitir-lhe a palavra de Deus. Mas Cristo é o edificador da igreja. Bendito é o nome de Jesus Cristo para todo sempre, porque Ele é o edificador, porque Ele é o cabeça da igreja. Moisés era apenas um ministro dela. Ei, como Cristo é o Criador de todas as coisas, porque Ele é Deus, e ninguém poderia edificar a igreja, a casa, ou nem tampouco colocar fundamentos nela, porque Cristo, que é Deus, Ele projetou a planta da casa, Ele projetou a planta da igreja, Ele alicerçou as suas bases na rocha. Bendito seja Deus. Ele proveu de dons, e por força superior Ele aligou, aleluia, Ele firmemente uniu na sua presença, Ele estabeleceu ordem nela. E tem mais, Jesus, Ele coroou, aleluia, a casa com a sua própria presença, que é a verdadeira glória da igreja. Ele coroou a igreja com a glória da sua presença. Ah, meu Deus. Alamanto que menacergue na racergue na rácia. Moisés sabia disso. Amando e a sergue na rácia. Por que, Almir? Porque quando o povo provocaram a Deus, Deus disse para Moisés: olha, Moisés, pode falar ao povo que eu não vou subir com vocês. Diga ao povo que eu não vou no meio, mas eu estou enviando um anjo. Moisés disse: não, um anjo não. Um anjo não. É um anjo que vai. Moisés: Senhor, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for, não nos faça subir daqui, porque eu não arredo meu pé daqui, se a tua presença não for conosco. Moisés, o anjo irá. Não quero anjo. Por que, Moisés? Porque a tua presença é mais excelente. Porque a tua presença é fundamental. Porque eu não abro mão da sua presença. Amanto, racergue, amarrácia. Deus, quando viu, gostou. E Deus disse: é assim, Moisés? É, eu não saio. Ele ficou que nem criança birrenta. Não saio, eu não saio. Então Deus disse: então, Moisés, a minha presença vai contigo e vai te fazer descansar. Aleluia, aleluia. É a presença de Deus que faz você descansar nos dias maus, nos dias turbulentos. É a presença dele, sim, aleluia. Quando passamos por algumas aflições, começamos a louvar a Deus, começamos a glorificar a Deus. E quando a gente começa a louvar a Deus, a glorificar a Deus, nós estamos atraindo a presença de Deus, porque o salmista com propriedade disse que Deus habita, oh glória, no meio dos louvores. Então eu quero te dizer algo: quando tu tiver naqueles momentos terríveis e que tu pensar que Cristo não está ali, aleluia, começa a louvar, começa a glorificar, porque você está atraindo a presença de Jesus, porque Ele habita no meio dos louvores. Alá eu sei, rácia mancantorra. Do manduia seque manora magada rácia. Cristo é mais superior que os anjos. Cristo é mais superior, mais excelente
que Moisés, o escritor aos Hebreus, ele mostra também que os privilégios, aleluia, do meio de Cristo sobre o Evangelho, eles são maiores que a lei mosaica. Sim, o escritor aos Hebreus, queridos, ele está tão somente aqui fazendo uma comparação do repouso que Deus prometeu dos filhos de Israel. Quando eu paro para me deter neste versículo 9, que o escritor está dizendo, porque ainda, olha a expressão, porque ainda falta um repouso para o povo de Deus. Logo nós poderíamos abordar e aplicar aqui dois repouso, sim, porque Deus aqui, ele refere-se, querido, ao repouso daquelas lutas, da labuta, em que Deus prometeu aos filhos de Israel. Mas o versículo 8, o escritor aos Hebreus, ele deixa nítido acerca deste repouso, porque ele diz, porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. E ele continua, porque resta ainda um repouso para o povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas, queridos irmãos, entendamos aqui, porque nós temos uma promessa também que nos foi deixada para que entremos neste repouso. O versículo 9, abordados, queridos irmãos, mas quando eu olho, nós podemos também observar que nós devemos tomar alguns cuidados, sim, alguns cuidados para que possamos entrar neste repouso. Ora, quando nós lemos o capítulo 3, versículo 11, olha o que Deus está dizendo: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Esta expressão aqui é referente ao capítulo 17, versículo 1 ao versículo 7, se não me falha a memória, de Êxodo, quando chegaram ali em Refidim, quando não tinham mais água. Então, aleluia, Deus chamou Moisés à parte, porque o povo estava murmurando, o povo estava reclamando e queriam água para beber. Deus chamou Moisés e os cabeças, os anciões, e disse: Moisés, toca na rocha. E Moisés toca na rocha e tem água para eles beber. Mas espera aí, porque o escritor aos Hebreus está expressando o que Deus falou: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. É por causa do capítulo 17, versículo 7 de Êxodo, quando aquele povo murmurando, eles expressaram as seguintes palavras: está o Senhor no meio de nós ou não? Deus então não resistiu e disse: Moisés, eu vou descer, vou te fazer numerosa nação, aleluia. Mas Moisés foi um pleno mediador, aleluia, e orava a Moisés e pedia a Moisés: não, Senhor, o que irão dizer as outras nações, aleluia. Mas Deus irou, porque este povo era de dura cerviz, e eles indagaram: está o Senhor no nosso meio ou não? E o cuidado que nós devemos ter é, em algumas situações que nós passamos, na nossa limitação humana, na nossa fraqueza humana, não venhamos a dizer: Deus, estás conosco ou não? Deus, por que estar acontecendo? E nós não venhamos a murmurar, porque, queridos irmãos, eu aprendi na Bíblia que o murmurador não chega a lugar nenhum, ele fica de fora das bênçãos de Deus. Sim, é interessante, queridos irmãos, que nós devemos tomar cuidado no dia da tentação,
porque todas as vezes, aleluia, ou algumas das vezes que nós somos tentados, devemos tomar sim este cuidado em não provocarmos a Deus quando nós formos provados, aleluia. Ele está simplesmente permitindo algumas situações sobrevir sobre nossas vidas, para nós entendermos e enxergarmos que nós somos e devemos ser plenamente dependentes dEle, porque é Ele que supre as nossas necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, Ele tem água, Ele tem pão, sim. Agora deixa eu dizer um negócio, aleluia. Sabe por quê, irmã Sueli? Tem pessoas que não entendem, aleluia, o momento mal da vida que enfrenta. Mas deixa eu dizer algo aqui, que está fora, aleluia, do esboço. A largata, ela não passa por um milagre, David, para se transformar em uma borboleta. Não, ela passa por um processo, aleluia. E tem pessoas que estão dentro de um processo e não entendeu que este processo é Deus que está permitindo para gerar, para transformar algo muito maior na tua vida. Deus pode virar a tua página ainda esta semana, porque é Ele que faz tudo segundo o querer dEle, segundo a vontade dEle. Bendito é o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, aleluia e aleluia. Queridos irmãos, o escritor aos Hebreus, com propriedade, no capítulo 4, versículo 1, ele diz: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar em seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Olha a preocupação que o escritor aos Hebreus deixa nítida neste capítulo e versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer no versículo 3: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, aleluia, repousou no sétimo dia Deus de todas as suas obras. Glória a Deus. E outra vez, em outro lugar, ele tinha dito: não entrarão no meu repouso. Mas ele diz: visto pois que resta que alguns entra nele, resta que alguns entrem nele. E aqui está a igreja, aleluia, que espera ainda este repouso, esta promessa que Deus nos fez. Bendito seja Jesus para todo sempre. Ei, o repouso ainda, aleluia, há de chegar. E eu glorifico a Deus, porque Jesus, ele deixa claro em João capítulo 14, versículo 1, que ele foi preparar este repouso, que ele foi preparar este lugar. Então vai chegar um dia, queridos, como cantou aqui a nossa irmã Denise: não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor, porque os olhos de Jesus eu verei. Aleluia, bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Mas deixe-me lhe falar, porque este repouso a qual o escritor também aborda é um repouso de acalmaria das tempestades, das turbulências da vida. Este repouso também aqui é diante do mar bravo, é diante, querido, das aflições, é diante das perseguições. E Deus é o Jesus excelente que vem nos trazer este repouso. Ele traz este repouso para a nossa vida, porque Ele é eterno. Quando eu penso nisso, eu lembro de Isaías 9:6,
porque Ele é eterno, porque Isaías diz que Ele é o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Ei, Ele vai dar repouso, Ele é mais superior, mais excelente, porque Ele é onipotente. Ali em Apocalipse 1:8 mostra-nos porque Ele é onipotente, porque Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é mais excelente, Ele é mais superior, Ele é aquele que dá repouso, porque Ele é onipresente, porque Mateus, com propriedade, 18:20, ele disse: olha, onde tiver 1, 2, 3 reunido em meu nome, eu estarei presente. Então Ele é onipresente. Ei, Ele é superior que os anjos, Ele é mais superior que todas as coisas, porque Ele é onisciente. Se Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo. João capítulo 16, versículo 20, os apóstolos olharam e ficaram admirados e disseram: agora nós conhecemos que sabes tudo. Bendito seja Deus. Ele é mais superior, Ele é mais excelente, aleluia. Ele é o que prepara repouso, porque Ele é a fonte de vida. João 1:4, Ele disse: nele está a vida. Bendito seja Deus para todo sempre. Agora me deixe-me parar, porque as horas se foram. Eu poderia aqui trazer-lhes mais algo acerca deste repouso que Cristo tem preparado, mas para terminar, eu quero te dizer que diante de todas as situações, diante de todas as circunstâncias, diante de tudo e até coisas que você não esteja compreendendo nem entendendo, eu quero te dizer que Jesus tem um repouso para a tua vida. Ele tem um repouso ainda para a tua vida. E quero te dizer, na base da palavra, melhor será o teu final do que o teu princípio. Quero te dizer também que não é momento de se acovardar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque esta igreja tem um dono. Se esta igreja tem um dono, eita, nós temos um Pai zeloso. E eu quero dizer-te algo. A palavra que foi dita para Daniel, porque Daniel e eu, Deus disse: rapaz, vai até o fim. E a palavra não é diferente para nós. Vá até o fim, independentemente de que qualquer coisa. Permaneça, levante a cabeça e vá até o fim, porque o teu final será melhor do que o teu princípio. Deus em Cristo vos abençoe.